Olá pessoal, vamos falar agora sobre o ggplot2. Esse pacote foi criado especialmente para elaboração de gráficos. E a primeira coisa então é por que o ggplot2? Então esse é um pacote, um dos mais instalados no R. É o mais popular com certeza na elaboração de gráficos e tem alguns motivos para isso. Primeiro, o pacote ele engloba muitos tipos de gráfico. Ele permite muitas formas de customização. Ele tem muitos pacotes auxiliares, então pacotes que foram criados para melhorar o ggplot. E além disso, a forma com que ele foi construído é uma forma muito interessante, ela é mais intuitiva. Você constrói gráficos em forma de camadas. Então você coloca primeiro uma camada de dados, depois uma camada explicando como esses dados estão distribuídos e vai adicionando camadas, adicionando uma camada de estatística, uma camada de customização, e você tem um gráfico final muito melhor e de uma maneira muito mais simples. A estrutura básica do ggplot. Então a primeira camada do ggplot ela é por meio da função ggplot. Aqui nessa função você vai colocar os seus dados. Se você digitar só ggplot e colocar o seu data frame, ali ele vai gerar uma tela em branco. Então você vai adicionando mais camadas. A segunda camada que é utilizada é essa função aqui, chamada AES, que ela vai distribuir as suas variáveis, ou seja, quem que vai no eixo X, quem vai no eixo Y, vai ter cores diferentes para níveis diferentes. Então você distribui as suas colunas, as suas variáveis, no formato que você quiser a partir dessa função. E por fim, a função que começa com geom. Ela é uma função que define a geometria do gráfico, ou seja, você primeiro usa a função ggplot para dizer quais são seus dados, depois você distribui eles e no final você fala de fato qual que vai ser meu gráfico. Vai ser um gráfico de linhas? Qual que é a geometria dele? Vai ser um gráfico de barras? Vai ser um boxplot? Então essas são as três funções básicas de um ggplot. A função que define, então, a distribuição das suas variáveis. Essa função AES, aqui você pode definir quem é seu x, quem vai ser seu y, vai ser definido por cores, vai ter algum preenchimento. Lembrando que cor e preenchimento eles são conceitualmente diferentes aqui, porque a cor é para um gráfico de pontos, por exemplo, de dispersão, que ele é entendido que ele não tem o interior dele, ele não tem um preenchimento, então você muda a cor dos pontos. Já um gráfico de barras, ele tem um interior, então você não vai mudar a cor dele, você vai mudar o preenchimento. Size, se você quer mudar, por exemplo, num gráfico de dispersão de pontos, se você quer pontos maiores e menores para determinadas categorias, por exemplo. Group, essa é uma função de distribuição das suas variáveis no seguinte motivo. Você não quer indicar alguma característica visual assim para uma terceira variável, por exemplo. Você só quer dizer que aqueles dados estão agrupados. Então você, por exemplo, faz um gráfico de dispersão e indica que eles são agrupados em dois níveis diferentes. Mas você não quer mostrar isso no gráfico. Por que fazer isso então? Porque depois você pode adicionar uma estatística, por exemplo, uma linha de regressão, para os pontos do primeiro nível e os pontos do segundo nível. Então vai ter uma linha de regressão para cada um, mas você não necessariamente adicionou cores diferentes para esses níveis. Aqui agora a função que define a geometria. Então quais são as principais funções de acordo com cada uma dos gráficos que existem. Então, se quiser criar um histograma, que é aquele gráfico por uma variável contínua, em que você vai ver a distribuição daquela sua variável, ou seja, você indica qual é a sua coluna de dados contínuos, e ele vai te dar, então, um histograma a partir da função histograma, geom_histograma. Lembrando que você não indica qual é a variável x e a y, porque um histograma ele é a partir de uma única variável. Então a altura
das suas barras ali no histograma é a frequência com que aquilo ocorre. Agora, um gráfico de linhas, então a mudança de uma variável através do tempo, por exemplo, é a partir da função geom_line. Gráfico de dispersão, então a relação entre duas variáveis quantitativas, geom_point, que ficou em cima. Um boxplot. Então um boxplot ele pode ser tanto utilizado para uma única variável, para você ver a distribuição dela. É uma forma semelhante a um histograma. O boxplot é como se fosse um histograma meio resumido. Mas você pode usar também o boxplot para comparar diferentes níveis. Então tanto para uma variável quanto para várias variáveis. Então a função que realiza isso é a geom_boxplot. Um gráfico de colunas para comparar valores individuais de diferentes categorias. Então, por exemplo, a média de diferentes níveis, né, a partir de alturas diferentes. geom_co. E aqui um gráfico de calor. Então é a intensidade que acontece uma variável em relação a outras duas variáveis categóricas. Isso é muito comum, por exemplo, em gráficos de correlação. Aqui fica mais ou menos assim o gráfico, então você tem um nível, um fator aqui no eixo Y, um fator no eixo X. Aqui então é a interação entre os dois fatores e qual é a correlação deles a partir da cor dessa terceira variável. Então no final, como fica a estrutura básica de um ggplot? Você tem então o ggplot com os dados, ele vai criar só um painel em branco. Você adiciona o mais, você adiciona como que é a dispersão dos seus dados. Então, tratamento vai no eixo X, no eixo Y tem minha variável resposta. Eu vou preencher a partir dos diferentes níveis da minha variável tratamento. Então aqui ele não apareceu nenhuma cor, porque eu não coloquei nenhuma geometria ainda. Mas depois, quando eu defino uma geometria, ele colore a partir das cores de cada nível. E aqui ele coloca a legenda do lado. Então ele é um gráfico mais elaborado de uma maneira muito mais simples. Agora, alguns exemplos de ggplot no R. Então, um experimento de campo, de novo para testar a compostagem da casca de café, misturado não com esterco, em diferentes intervalos de revolvimento. É o exemplo que temos no pacote XP10. Então, para gerar um boxplot, eu vou abrir aqui diretamente no R. Então, eu vou carregar o pacote XP10, carregar os dados de exemplo, transformar a variável revol em fator, mostrar o começo dos dados, para vocês terem uma ideia. Então, são dois fatores. Aqui as respostas. Vou carregar o pacote ggplot2. E agora eu vou adicionar a primeira camada. A primeira camada, então, é com o meu data frame. Reparem que eu tenho um mais aqui do lado, então eu vou ler a primeira camada, já vou adicionar a segunda camada e já vou adicionar a terceira camada, porque aqui também tem um mais. Então eu já vou adicionar as três camadas de uma vez só. Então, primeira camada, segunda e terceira. Então veja, eu defini que eu queria um boxplot. Então a primeira camada é o fundo em branco. A segunda camada foi para definir que aqui no eixo Y eu quero a minha variável resposta carbono. Os níveis de revolvimento, então, é um fator no eixo X. E eu quis que separasse, então, um boxplot para cada nível do segundo fator. Isso foi definido aqui em AES. Agora um gráfico de colunas. Lembrando que um gráfico de colunas você vai indicar uma única medida para cada um dos níveis. Então se você tem, no caso, repetições, como provavelmente vai ter, você tem que resumir isso para ter uma única medida por nível. Então a primeira coisa que vai ser feita é fazer as médias. Então estou fazendo, no caso, a média da variável resposta carbono em relação às outras duas variáveis que são os meus fatores, indicando que eu vou utilizar o dataframe dados e a função da média.
Olha como é o gráfico de colunas. Aqui. Então, vou gerar as médias aqui, atribuir o nome de médias. Vou gerar um ggplot. Agora aqui, ó, ggplot, estou utilizando as médias, então foi o objeto que eu criei. X vai ser a primeira coluna, então o primeiro fator, que é os níveis de desenvolvimento. Y é a minha resposta carbono. E eu vou preencher, dividir em colunas que vão ter cores diferentes para os níveis de uma terceira variável, que é o segundo fator no caso. E eu defini aqui a geometria, que é a coluna, e coloquei position dod 2. Position dod 2 é como você indica que você quer que as barras fiquem umas do lado da outra. Senão elas iam ficar uma em cima da outra. E aqui. Aqui você tem um gráfico. E reparem que é muito mais fácil fazer o gráfico assim do que no RBase. No RBase são muitas linhas de código para fazer um resultado semelhante a esse. Agora um gráfico de dispersão. De novo, indicando quais são os meus dados, indicando como eles estão distribuídos. Então, no X eu vou ter a minha variável resposta zinco, e depois no Y eu coloquei também uma variável resposta que é um valor quantitativo, carbono, e coloquei cores diferentes para variáveis então dos níveis de esterco, que é um segundo fator. Então reparem que aqui, ó, cores diferentes, duas variáveis quantitativas, coloquei a geometria a pontos, então gráfico de dispersão, e aqui a legenda para cada um deles. Um gráfico de linhas, ele semelhante ao gráfico anterior, eu só indiquei que a geometria que eu quero é a geometria então geom_line, então ele vai colocar um gráfico de linhas. Agora um gráfico de interação. Aqui prefiro mostrar aqui no R. Então aqui vejam, eu estou utilizando as médias. Aqui eu estou colocando como estão distribuídos os meus dados, então x vai ser o primeiro fator, y vai ser o segundo fator, desculpa, y vai ser a resposta. Eu vou colocar cores diferentes para cada um dos níveis da variável do segundo fator, e eu tive que agrupar elas com o segundo fator, senão ele não ia gerar linhas diferentes. Então eu fiz isso aqui, e já coloquei para ele fazer a geometria em linhas. Então vejam só que ele já apareceu aqui o gráfico de interação. Lembrando que essas linhas aqui elas estão em grande parte paralelas umas às outras. Então possivelmente não tem interação entre esses dois fatores. Aqui um gráfico de calor. Eu estou usando então os dois fatores aqui indicados em x e y, e um terceiro nível é a intensidade da resposta, que é carbono. Então a gente pode ver aqui que aparentemente com o nível sem esterco tem uma quantidade de carbono maior, então nos níveis de revolvimento mais altos, né?